Olá, seja muito bem-vindo ao Cello Didático. Eu sou o Gustavo Fernandes e no vídeo de hoje a gente vai aprender a tocar a música Perfect do Ed Sheeran. Mas se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para já se inscrever. É só clicar no botão inscrever-se aqui embaixo e também clicar no sininho para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. Bom, antes de mais nada, é bom lembrar que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a partitura totalmente gratuita, a partitura com arcadas e dedilhados que a gente vai trabalhar nesse tutorial. Então é muito importante que você baixe a partitura, vai te ajudar bastante a acompanhar o tutorial e ir seguindo junto comigo. Bom, então vamos agora a algumas informações sobre a partitura. Primeiro, a música está em Sol maior, o que significa um sustenido, o Fá sustenido. A segunda informação é que a música está no compasso de 12/8, e o compasso de 12/8 a gente geralmente pensa ele, sente ele em 4, porém cada um dos 4 tempos é subdividido em 3. Então você pensa 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí foi um compasso, certo? 12 batidas, mas a gente agrupa elas em 4 tempos, na verdade. Então você sente um compasso em 4, mas ele tem 12 subdivisões. Mas então agora, sem mais demora, vamos direto à música e ela começa no 4º tempo. Então a gente conta 1, 2, 3. Certo? Então é importante já saber essa contagem. Você conta até 3 e entra no 4º tempo. Lembrando sempre que cada tempo está aqui subdividido em 3. Então você conta 1, 2, 3. Vamos dar uma olhada nessa primeira frase da música. Eu estou tentando mais ou menos dividir aqui de 4 em 4 compassos, que é mais ou menos o tamanho das frases nessa música. Então, nessa primeira frase, a gente tem aqui primeira posição, corda Ré. Se você está com a partitura, você está acompanhando o dedilhado, né? 0, 1, 4, então... Continua na primeira posição, muda para a corda Lá. Então aqui a gente tem uma mudança do 4º dedo, a gente vai para outra corda, e aí tem que lembrar sempre de fazer a antecipação, certo? Quando você vai para uma próxima corda e vai voltar para a corda onde você estava, você vai antecipar o dedo que vai tocar. Então, antecipa o primeiro dedo, continua na corda Lá. Então só essa arcada aqui, porque tem uma arcada diferente aqui no meio. Então a gente tem... Certo? Lá, Si, Si, Lá, Sol, Sol. Sol, Lá, Si, Lá. Então uma vez com o nome das notas. Ré, Mi, Sol, Sol. Si, Lá, Sol, Si. Lá, Si, 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 Lá, Sol, Sol. Sol, Lá, Si, Lá. Então, por enquanto, ainda não apareceu o Fá sustenido, que seria o sustenido da música, certo? E a gente está só na primeira posição. E agora a próxima frase continua na corda Lá. Então, a gente já terminou na nota Lá, continua nela. E aí, só nessa passagem aqui, a gente já tem algumas coisas interessantes. A gente tem o primeiro dedo e volta para ele no final. Então, é uma sequência que faz Si, Lá, Sol, Si, volta para o Si. Nesse caso, o que é importante a gente fazer? A gente não tirar o 4º dedo enquanto não voltar para o Si. Isso é importante para manter a corda presa e evitar que aconteça da corda solta soar no meio, né? Esbarrar na corda solta. Então a gente mantém o dedo apertado. E só depois que eu cheguei no Si que eu tiro o quarto dedo Sol, né? Então de novo. Certo? Isso é muito importante, a gente usa isso o tempo todo no violoncelo. Então é muito importante você aprender a fazer isso, né? A manter o dedo na corda, mudar de corda e depois tirar. É o famoso atraso na mão esquerda, ou seja, você primeiro toca a próxima nota e depois tira o dedo. Aqui tem mais uma frase da música, eu vou tocar ela uma vez inteira, mas agora mais devagar para a gente ver bem nota por nota. Então, Si, Lá, Sol, Si, Ré,
Si, Lá, Sol, Sol. E aqui tem um ritmo pontuado, né? Si, Lá, Sol, Sol. Si, Lá, Sol, Sol. Sol, Lá, Si, Do, Si, Lá, Sol. Sol, Lá, Si, Lá, Si. Então, de novo, né? Não tem o Fá sustenido, ele ainda não apareceu, mas vocês viram que tem um pouco umas ligaduras diferentes no meio, né? Então, vou tocar uma vez sem nome de nota, mas repara bem no meu arco, nas ligaduras que a melodia faz. E aqui, como tem bastante ligadura e mudança de corda, é interessante sempre pensar em antecipar o arco. Isso é muito importante também. Então, a antecipação do arco nada mais é do que preparar o movimento de mudança de corda antes dele acontecer. Então, aqui no começo dessa frase eu já tenho isso. Ó. Eu tenho uma mudança para a corda Ré e volta para a corda Lá. Então, outra mudança. Agora várias mudanças juntas. E outra coisa interessante é quando a gente muda de corda, é interessante também mudar o peso que a gente aplica no arco. Isso porque cada corda tem uma necessidade de peso diferente. Então a corda Lá é uma corda muito leve, apenas de encostar nela você consegue tirar bastante som. A corda Ré já é mais grossa, ela já precisa um pouco mais de peso para gerar esse atrito. Mas ainda é bastante leve, não é uma das cordas mais graves do violoncelo. Mas é importante ter essa consciência. Então sempre que você vai fazer essas mudanças de corda, tem que estar sempre adequando, né, o peso do seu braço em relação à corda que você está tocando. Agora vamos para a próxima frase então. Vamos fazer só a conexão dessa segunda frase para a próxima. Nessa frase já tem coisas bem legais. Primeiro, a gente teve uma mudança de posição. A gente sai da primeira posição e vai para a segunda posição. Só que com o segundo dedo. O segundo dedo tocando a nota Ré para poder tocar a nota Mi com o quarto dedo. Certo? Então essa mudança de posição você vai fazer justamente no intervalo entre uma nota e a próxima. Ou seja, entre o primeiro dedo e o segundo dedo na nota Ré. Tá? Então como você vai estudar isso? Bem devagar. Pode fazer glissando no começo, você quer primeiro ensinar para sua mão a distância da mudança e depois você tenta esconder o glissando. Então primeiro faz com o glissando mesmo. Algumas vezes. Até acostumar a sua mão com a distância. E aí depois você vai esconder o glissando, ou seja, a mudança fica um pouco mais rápida e o arco, na hora da mudança de posição, você vai diminuir a velocidade do arco, ou seja, você vai tentar esconder tanto na mão esquerda quanto na mão direita. Ambas as mãos têm importância na hora de tentar esconder o glissando da mudança de posição. Então como que eu fiz para esconder ao máximo? Na hora da mudança do arco, eu faço a mudança de posição. Então o que a gente faz aqui para esconder o glissando é encaixar a mudança de posição no momento exato em que o seu arco muda de direção. Então você está fazendo o arco para baixo, para cima e depois vai ter outro arco para baixo, certo? Então no momento de mudar a direção do arco, você encaixa a mudança de posição, porque aí você consegue disfarçar bem o glissando que tem. Então você vê que a gente vai para a segunda posição e já volta para a primeira em seguida. Tá? Então o movimento de volta também é importante. Nesse momento aqui que a gente
gente tem várias vezes repetido esse desenho, né? Que desce, volta para a corda Ré e volta para a corda Lá. Mais uma vez a gente tem que lembrar de manter o quarto dedo apertado até ter certeza que o primeiro dedo voltou para a nota Si. E aí sim a gente tira o quarto dedo. Então isso acontece bem aqui. Ou seja, eu espero eu chegar na nota Si para depois tirar o quarto dedo do lugar dele, certo? Então mais uma vez, Si, 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 Lá, Sol, Si, 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 Lá, Sol, Do, Si, Lá, Sol, Do, Si, Lá, Sol, Ré, Si, Do, Si, Lá. E aí agora a gente vai para a próxima frase, que é bem parecida com essa, certo? Ela começa bem parecida. Então a gente está lá na corda Lá, continua na corda Lá. Essa parte é toda igual. Só muda a última nota, que é a nota Lá, corda solta, certo? Mas o restante é tudo igual. Então o que você fez para a frase anterior vai se aplicar também para essa frase. Então a gente terminou aqui na corda Lá e aí a gente continua para a próxima frase. Parar aqui já para ver que tem bastante coisa aqui acontecendo. Então, a primeira vez na música em que a gente vai para a quarta posição, certo? E aqui vale lembrar uma coisa bem legal que é o seguinte: as notas na quarta posição, na corda Lá, são as mesmas notas da primeira posição na corda Ré. Então, as mesmas notas que você poderia tocar aqui, certo? Sol, Fá, Mi, Fá, Si. São as mesmas notas lá na quarta posição. Só que a gente volta aqui para a primeira posição. Então o dedilhado é o mesmo, claro, é uma outra posição. O fechamento e a abertura dos dedos tem uma distância diferente, a mão fica mais fechada, mas o dedilhado é o mesmo, é 4, 3, 1, 3. Então vamos dar uma olhada em como você vai estudar isso, certo? Você saiu da primeira posição. Quando a gente vai para a quarta posição, tem até uma pausa no meio, então você tem o tempo de levar a mão inteira e não precisa fazer glissando nem nada, você leva a mão mesmo. Então nesse caso, você pode lembrar lá da nossa referência para a quarta posição, que é o harmônico aqui no primeiro dedo. Quando você acha esse harmônico, nesse caso é a nota Mi, você achou a posição do primeiro dedo, na quarta posição. E aí é só você acrescentar os outros dedos, certo? Lembrando que a mão é um pouco mais fechada. Então, mais uma vez. E aqui a gente tem um salto meio chatinho, né? A gente sai da quarta posição, primeiro dedo aqui, para ir para o quarto dedo lá na primeira posição, na corda Ré. A gente tem Sol, Fá, Mi, Sol, Si. Né? Um outro dedilhado possível seria... Mas aí já vai para a corda Ré e quebra um pouco o timbre do que vinha antes. Então acho que vale a pena fazer... Então como que você vai estudar isso daqui? Você tem que preparar o quarto dedo que vai tocar lá na primeira posição. Então a mudança de posição é... Certo? Você estuda ela assim e vai tirar o glissando ao máximo que você puder. Então agora nessa continuação dessa frase, a gente não tem a pausa para ir para a quarta posição. Então você não sai da primeira e vai para a quarta na pausa. Não, você tem que fazer a mudança de posição no meio da melodia. Então aqui é um pouco diferente. Você vai ter que já preparar a sua mão
e não vai ter muito tempo para levar ela, para conferir, não. Você tem que ir e já ir com mais certeza, certo? Então, além da nossa referência do primeiro dedo, no harmônico, uma outra referência também é o polegar. Quando o polegar chega no final aqui do braço, nessa voltinha que tem o braço do violoncelo, é mais ou menos a região da quarta posição. Então, quando você vai para a quarta posição, você sente o polegar chegando no final do braço do violoncelo. Essa é uma outra boa referência também para saber que você está na quarta posição. Então, a gente terminou aquela frase. De novo, aquela mudança para a segunda posição, né? Então aqui eu vou mostrar bem devagar como vai ficar essa mudança. A gente está na segunda posição, e aí tem um pequeno trecho na segunda posição, e já volto para a primeira posição. Por que eu estou fazendo com esses glissandos todos? Porque é assim que se estuda. Você está estudando a música pela primeira vez, as mudanças de posição exagera mesmo, faz o glissando, porque você está só ensinando a sua mão o caminho primeiro. Depois você vai tirando o glissando conforme você vai ganhando confiança. Mas no início é legal estudar com bastante glissando mesmo. Então você está lá na segunda posição. Certo? Então a mudança está bem aqui. A gente faz Sol, Si, Ré, Sol. Nesse caso, de novo, você vai tentar encaixar a sua mudança de posição bem na troca de arco, para esconder ao máximo o glissando. Apesar de que fica bonito aqui aparecer um pouquinho de glissando. É uma sonoridade bonita e combina bastante com o violoncelo, né? Então, aparecer um pouco dele eu acho que não tem problema. Agora, claro que você não quer, né? Então você vai esconder um pouco dele. E como que se esconde? De novo, coloca ele na mudança do arco. Na hora que meu arco faz aquele milésimo de segundo entre ele tá indo para cima e voltar para baixo, é nesse centésimo, milésimo de segundo, não sei, que a gente vai encaixar a mudança de posição, certo? Então... E aí dá para chegar quase ao ponto de não ter nenhum glissando mesmo, né? Isso é possível. Mas se você quiser mostrar, então você vai usar um outro recurso, que é o seguinte. Quando você for fazer a mudança de posição, você faz a mudança de posição no arco novo que a gente fala, ou seja, depois que você já mudou de direção. Então vou parar para explicar isso daqui, para ficar bem claro a diferença entre essas duas mudanças de posição. No primeiro caso, a gente quer esconder a mudança de posição, a gente não quer mostrar muito ela. Então como que a gente vai fazer? A gente vai encaixar a mudança de posição na troca de arco. Quando o arco muda de direção, você faz a mudança de posição e aí você consegue esconder bastante o glissando que acontece. Mas no segundo caso, se você quer mostrar a mudança de posição, você quer fazer um pouquinho do glissando, então você vai deixar para fazer a mudança depois que você já mudou o arco de direção. Então seu arco está indo para cima, quando ele vai mudar para baixo, depois que ele muda de direção, você faz a mudança de posição. E aí de propósito você vai mostrar ela, porque você não vai estar escondendo ela na troca de arco. Você vai deixar para fazer depois da troca de arco. Então da primeira forma ficaria... Mais uma vez... Certo? Eu deixei para fazer a mudança praticamente no momento que o arco muda de direção. No segundo caso, quando eu quero mostrar ela de propósito, então eu vou deixar para fazer a mudança depois que o arco já fez a troca de direção. Porque assim eu vou colocar a mudança de posição junto com o movimento do arco. E aí eu mostro mais o glissando dela. E aí ficaria assim. E aí você vê que dá para ouvir um pouco do caminho que o quarto dedo faz da nota Ré para a nota Sol na quarta posição. Como eu disse, é uma questão de escolha. Eu acho que fica bem nessa música, fica bonito você fazer um pouco de glissando. Então dá para fazer também. É só uma questão de como você vai estudar a mudança de posição. Mas então, seguindo, a gente tem... E essa já é a última frase da música. Então vamos olhar agora essa frase inteira
e colocar ela junta, né? Vamos juntar tudo e ver o resultado final dessa última frase. Então é aquela que começa lá na segunda posição. Ré, ré, mi, si, lá, sol, si, ré, sol, fá, mi, fá, si, sol, lá, si, ré, do, si, lá, do, si, sol, lá, si, lá, sol, lá, sol. E vale lembrar aqui que agora a gente está usando o Fá sustenido, certo? Então o Fá, que é sustenido na música inteira, nessa frase ele apareceu e apareceu em 2 oitavas diferentes. Aqui no finalzinho a gente tem Fá sustenido no terceiro dedo, né? Mas quando a gente vai lá para a quarta posição, a gente também usa ele. Esses 2 Fás, que são com o terceiro dedo, também são Fá sustenidos. Como eu disse, o dedilhado é o mesmo da primeira posição na corda Ré, é o mesmo da quarta posição na corda Lá. Então agora eu vou tocar uma vez todas as frases juntas, para você acompanhar aí junto na partitura e poder ver os dedilhados e as arcadas tudo acontecendo ao mesmo tempo.